Fala galera, esse é o Clube do Livro do canal Brasil Seik TV e aqui vamos viajar pelo universo da literatura, dos clássicos aos best-sellers. No episódio de hoje não falaremos sobre um livro, mas sobre uma série de livros. Fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai curtir. Bem, como eu disse, hoje vamos falar sobre uma série de livros que já foi publicada em 13 idiomas, em mais de 23 países e territórios. Esse romance começou a ser escrito há 25 anos pelo filósofo humanista Daisaku Ikeda, e seu último capítulo foi concluído recentemente, no dia 8 de setembro de 2018. Depois de tantas dicas, eu acho que vocês já sacaram que nós vamos falar sobre a nova revolução humana. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é a Cidinha Alves. Cidinha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada. Cidinha, então a primeira pergunta é sobre a narrativa. Qual é a história que o Daisaku Ikeda descreve nesse romance? Esse romance, Nova Revolução Humana, é um momento onde Daisaku Ikeda começa a retratar toda a história da organização a partir do momento quando ele assume como terceiro presidente e sai para o mundo para poder ensinar essa filosofia do budismo de Nichiren Daishonin. E ela é rica em detalhes, porque ela conta minuciosamente como que as pessoas conseguiram transformar grandes questões pessoais e sociais por meio da prática da fé. Quem conhece o Daisaku Ikeda sabe a história dessa obra e o quanto ela é emblemática. Você poderia falar para a gente um pouco sobre a importância da nova revolução humana para a humanidade, como um legado mesmo para a humanidade? Sim, você sabe que é por isso que essa obra me encanta tanto, porque é lógico que muitas pessoas conhecem os filósofos, conhecem um pouco sobre a natureza humana por meio da leitura de grandes filósofos, mas a gente sabe também o distanciamento que é isso para poder aplicar na própria vida diária e conseguir se tornar uma pessoa de valor socialmente. E essa obra, Nova Revolução Humana, ela lida com as pessoas comuns do dia a dia. Então é uma obra onde qualquer pessoa que leia, ela vai perceber que ela pode se transformar, que ela pode mudar a realidade, que é isso que é um desejo, que todo mundo deseja ser feliz, mas a gente tem dificuldades de encontrar um caminho correto. E mesmo se falando, por exemplo, que é dentro de uma visão budista da filosofia de Nichiren Daishonin, mas a gente não pode esquecer que essa filosofia de Nichiren Daishonin, ela é para todas as pessoas, independente de qualquer religião, porque ela fala do ser humano. Então, Daisaku Ikeda, nesta obra, ele retrata de uma forma onde você vai conhecer qual é o problema da pessoa. Não só um problema pessoal, que é aquele que a gente vive no dia a dia. Relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, relacionamentos profissionais e relacionamentos sociais também. Questões de trabalho, não é que a gente assim, percebe que em qualquer lugar isso existe, não é só em determinado lugar e muito menos no Japão só. E aí, à medida que ele vai, então, tratando dessas circunstâncias, ele vai mostrando como foi que essas pessoas foram orientadas, de que maneira que essas pessoas agiram e como foi que as pessoas alcançaram a transformação. E o interessante nessa obra, para a gente poder ver, é que isso não é uma questão assim pontual. Ah, a pessoa resolveu um problema e aí a vida volta àquela estaca anterior. Não. A partir do momento em que a pessoa consegue resolver um problema por meio dessas orientações e essa visão de vida do budismo, ela começa então a entrar numa estrada onde ela vai se fortalecendo cada vez mais para poder ter solução para as maiores questões da sua vida. E quando uma pessoa chega nesse lugar de ter recursos pessoais para poder solucionar seus problemas, ela de fato ganha um status de cidadã que ela consegue também trabalhar com as questões sociais. Então essa obra, eu diria que é uma obra que ela não tem data. É uma obra, na verdade, para toda a humanidade. E o mais importante, porque ela traz recursos para as pessoas lidarem com os problemas sociais que nós estamos vivendo neste momento tão conturbado da sociedade. Então, eu diria que é a obra certa para as pessoas que estão buscando uma felicidade verdadeira. Muito legal, obrigada. E então, pensando, né, nesse guia, né, de como viver em sociedade hoje, tem algum trecho que você guarda assim com carinho ou que
possa exemplificar tudo isso que você disse hoje sobre essa transformação e tudo mais. Sim, tem um trecho, na verdade, um capítulo que fala educação humanística. E eu estive lendo recentemente e eu achei muito interessante porque hoje a gente vive num problema não só social, mas uma crise também na educação. E esse capítulo, assim, traz questões relacionadas, por exemplo, aluno, professor, a escola enquanto uma entidade e a sociedade, os pais e o relacionamento de pais, professores e alunos, e também as questões familiares que chegam à escola, porque a escola também é esse lugar onde recebe grandes questões da própria família e, assim, difícil para resolver entre professores e, inclusive, entre alunos, porque a gente tem questões de bullying, a gente tem questões, na verdade, de desprestígio tanto da autoridade do professor quanto do aluno. E neste capítulo é um capítulo onde a gente vê a instituição e os professores e a família trabalhando em conjunto, de fato, com foco na pessoa do aluno, buscando um desenvolvimento da pessoa, que a gente vê que hoje é um problema muito sério, porque as pessoas hoje, na verdade, é que perderam esse status de valor. Então, a criança, o adulto, o adolescente, não importa. Quando eu vejo ele como uma pessoa que, de fato, está trilhando um caminho de vida, então você vê que se você foca nisso, nesse desenvolvimento dessa pessoa, você consegue criar uma pessoa melhor e você pode ter um reflexo disso em todas as áreas, na família, na escola e na sociedade. Então, este capítulo trata disso, isso de uma maneira assim muito, sabe, peculiar e humana, extremamente humana, que é o que a gente sente falta nos dias de hoje e que é uma questão que a sociedade vem buscando de uma maneira, às vezes, superficial. Querendo resolver simplesmente de uma maneira, vamos dizer assim, física, não é? Ou em termos de horas, se ficar mais, se ficar menos, eu resolvo. Mas não com foco na pessoa. E a educação é a base da humanidade. Então, este capítulo acho que serve não só para quem está na área da educação, mas para quem quer de fato se tornar uma pessoa melhor e construir uma sociedade melhor. Muito interessante tudo isso, Cidinha. Inclusive, semanalmente eu estudo com os meus amigos a Nova Revolução Humana. A gente acabou de terminar o volume 2. Puxa! E realmente é esse guia, né? Traz todas essas questões em sociedade que a gente precisa não combater, mas saber lidar de uma maneira sábia e racional. Muito legal. Sem dúvida. E, bom, a gente já tem publicado até o 18º volume, né? Mas você me disse que você já leu na íntegra, porque também tem as publicações que são feitas no jornal, semanalmente. Isso, exatamente. E como é a sua rotina de leitura? Como você encaixa isso? Normalmente eu faço assim, eu vou acompanhando pelo jornal, porque o jornal vai saindo os trechos, pequenos trechos, então fica mais fácil, né, pra gente ler no dia a dia. Então eu já levo na condução, sabe aquela coisa de você ficar um tempinho ali na condução? Então eu já levo, vou lendo na condução. Fora isso, eu gosto de adquirir o livro, não é? Exatamente. Por quê? Porque na hora que você vai consultar ou você quer reler alguma coisa, então fica mais fácil, né, para você poder sair, para você levar, ou até para você discutir mesmo em pequenos grupos, como a gente também faz isso. Então eu sempre tenho essas duas, vamos dizer assim, essas duas armas, vejo pelo jornal, mas gosto de ter o livro também como um recurso na hora que eu preciso. E fora isso, você sabe que às vezes, inclusive, pela extranet eu também entro e às vezes vou lá dar uma pesquisada. Então consigo ver algum trecho, alguma coisa, e aí, se é uma coisa meio rápida, eu vou lá, copio, colo, sabe? Deixo mais fácil para eu poder acessar na hora que eu preciso. Cidinha, muito legal. Tá aí a dica, ó. Você pode encaixar a leitura durante o transporte, né? Não tem desculpa. Não tem. Então, para concluir, eu sei que a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, porque é uma obra muito extensa, né? E com muitos detalhes, muito rica. Mas para concluir, assim, o que você gostaria de deixar como um gostinho para despertar a vontade das pessoas para lerem a Nova Revolução Humana? Eu queria deixar a minha própria experiência. Para mim, esse livro é um clássico moderno. Porque nos momentos de maiores dificuldades da minha vida, foi onde eu encontrei um exemplo, uma experiência de alguém que me incentivava dizendo, siga em frente que você vai conseguir. E pessoalmente eu consegui superar grandes dificuldades tendo como orientação esse livro. Então eu acredito que quando ele trata dessa natureza humana, a maneira como ele foi escrita é uma maneira onde Daisaku Ikeda registrou, não foi só uma questão de elaborar, de colocar todo um raciocínio, mas foi de deixar a alma das pessoas registrada nessa obra.
e a sua própria alma está contida nesses livros. Então, quando a gente lê, é como se a gente se tomasse um banho, na verdade, um frescor, um alento, sabe? Algo que aquece a nossa alma e prepara a gente para poder viver a nossa vida no dia a dia de uma maneira muito significativa e, acima de tudo, confiante na sua própria vida, mas na da sociedade também. Então, essa obra, para mim, é algo que eu recomendo porque eu sei que ela vai fazer diferença na vida de toda pessoa que lê. E também vejo nela uma possibilidade de poder curar a alma humana por muitos e muitos anos. E como diria o próprio Buda, por toda a eternidade. Ótimo, muito obrigada, Cidinha. Eu que agradeço, imagina, foi um prazer poder participar com vocês hoje. Eu tenho certeza que você despertou realmente a curiosidade de muita gente para ler A Nova Revolução Humana. E se você ficou curioso, veja aqui na descrição do vídeo como adquirir os volumes da Nova Revolução Humana. Uma outra dica para ter acesso às publicações da Editora Brasil Seikyo é participar do nosso Clube do Incentivo à Leitura, o CILI. Você pode se inscrever dentro da página da Extranet e o link também está aqui na descrição do vídeo.